Eu quero convidá-los para lermos o texto de 1 Samuel, capítulo 25. 1 Samuel, capítulo 25. Iniciamos meses atrás uma série de reflexões sobre a vida e a trajetória de Davi, um homem que nunca desistiu de Deus e Deus nunca desistiu de Davi. Eu tenho sido profundamente abençoado por essas histórias que envolvem o homem segundo o coração de Deus. E a minha expectativa, a minha oração é que vocês também estejam sendo abençoados pelo Senhor. Hoje alcançamos a história registrada em 1 Samuel, capítulo 25. O capítulo é extenso e peço que você preste bastante atenção na leitura dessa passagem. Faleceu Samuel, todos os filhos de Israel se ajuntaram e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. Havia um homem em Maom que tinha suas possessões no Carmelo. Homem abastado, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. Nabal era o nome deste homem e Abigail o de sua mulher. Esta era sensata e formosa, porém o homem era duro e maligno em todo o seu trato. Era ele da casa de Calebe. Ouvindo Davi no deserto que Nabal tosqueava as suas ovelhas, enviou 10 moços e lhes disse: Subiu ao Carmelo, ide a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. Direi àquele próspero: paz seja contigo, e tenha paz a tua casa, e tudo o que possuis tenha paz. Tenho ouvido que tens tosqueadores, os teus pastores estiveram conosco. Nenhum agravo lhes fizemos, e de nenhuma coisa sentiram falta todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta aos teus moços, e eles te dirão: achem mercê, pois, os meus moços na tua presença, porque viemos em boa hora. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Chegando, pois, os moços de Davi, e tendo falado a Nabal todas essas palavras em nome de Davi, aguardaram. Respondeu Nabal aos moços de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos são hoje em dia os servos que fogem ao seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água, e a carne das minhas reses, que degolei para os meus tosqueadores, e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os moços de Davi puseram-se a caminho. Voltaram e, tendo chegado, lhe contaram tudo, segundo todas essas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada, e também Davi a sua. Subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Nesse meio tempo, um dentre os moços de Nabal o anunciou a Abigail, mulher deste, dizendo: Davi enviou do deserto mensageiros a saudar a nosso senhor, porém este desbaratou com eles. Aqueles homens, porém, nos têm sido muito bons, e nunca fomos agravados por eles, e de nenhuma coisa sentimos falta em todos os dias de nosso trato com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, tanto de dia como de noite, todos os dias que estivemos com eles, apacentando as ovelhas. Agora, pois, considere e vê o que hás de fazer, porque já o mal está, de fato, determinado contra o nosso Senhor e contra toda a sua casa, e ele é filho de Belial, e não há quem lhe possa falar. Então Abigail tomou a toda a pressa 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figos, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus moços: ide adiante de mim, pois vos seguirei de perto. Porém nada disse ela a seu marido Nabal.
Enquanto ela, cavalgando um jumento, descia, encoberta pelo monte, Davi e seus homens também desciam, e ela se encontrou com eles. Ora, Davi dissera: com efeito, de nada me serviu ter guardado tudo quanto possui este no deserto, e de nada sentiu falta de tudo quanto lhe pertence, e ele me pagou mal por bem. Faça Deus o que lhe aprouver aos inimigos de Davi, se eu deixar, ao amanhecer, um só do sexo masculino dentre os seus. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se, desceu do jumento e prostrou-se sobre o rosto diante de Davi, inclinando-se até a terra. Lançou-se-lhe aos pés e disse: ah, Senhor meu, cai a culpa sobre mim. Permite falar a tua serva contigo e ouve as palavras da tua serva. Não se importe o meu senhor com este homem de Belial, a saber, com Nabal, porque o que significa o seu nome ele é. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. Eu, porém, tua serva, não vi os moços de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Como Nabal sejam os teus inimigos e os que procuram fazer mal ao Senhor. Este é o presente que trouxe a tua serva, meu senhor. Seja ele dado aos moços que seguem ao meu senhor. Perdoa a transgressão da tua serva, pois, de fato, o Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. Se algum homem se levantar para te perseguir e buscar a tua vida, então a tua vida será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos, este a arrojará como se a atirasse da cavidade de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor contigo segundo todo o bem que tem dito a teu respeito, e te houver estabelecido príncipe sobre Israel, então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar ao coração o sangue que, sem causa, vieres a derramar e o que te haveres vingado com as tuas próprias mãos. Quando o Senhor te houver feito bem, lembrar-te-ás da tua serva. Então disse Davi a Abigail: bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Bendita seja a tua prudência, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Porque tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, que me impediu de que te fizesse mal, se tu não te apressaras e não me vieras ao encontro, não teria ficado a Nabal até ao amanhecer, nenhum sequer do sexo masculino. Então Davi recebeu da mão de Abigail o que esta lhe havia trazido e lhe disse: sobe em paz à tua casa. Bem vês que ouvi a tua petição, e a ela atendi. Voltou Abigail a Nabal, eis que ele fazia em casa um banquete, como banquete de rei. O seu coração estava alegre, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe referiu ela coisa alguma, nem pouco nem muito, até ao amanhecer. Pela manhã, estando Nabal já livre do vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas coisas, e se amorteceu nele o coração, e ficou ele como pedra. Passados uns dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. Ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: bendito seja o Senhor, que pleiteou a causa da afronta que recebi de Nabal, e me deteve de fazer o mal, fazendo o Senhor cair o mal de Nabal sobre a sua cabeça. Mandou Davi falar a Abigail, que desejava tomá-la por mulher. Tendo ido os servos de Davi a Abigail no Carmelo, lhe disseram: Davi nos mandou a ti, para te levar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: eis que a tua serva é criada para lavar os pés aos criados de meu senhor. Abigail se apressou e, dispondo-se, cavalgou um jumento com as 5 moças que a assistiam, e ela seguiu os mensageiros de Davi, que a recebeu por mulher.
Também tomou Davi a Ainoã de Jezreel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Vamos orar? Pai querido, nós te agradecemos pela tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos. Imploramos, ó Pai, nesse momento, a graça de sermos habilitados, capacitados e iluminados pelo teu Santo Espírito, a fim de compreendermos a tua palavra. É a nossa oração, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. O capítulo 24 de 1 Samuel registra uma grande provação que Davi passou no deserto da região de En-Gedi. Davi, naquela região, naquela ocasião, teve condições de executar Saul, que, precisando de um lugar tranquilo para fazer o número 2, é isso mesmo que você está pensando, entrou de forma desavisada em uma caverna onde Davi e alguns de seus homens estavam. Em vez de eliminar Davi, ou melhor dizendo, em vez de eliminar Saul, Davi resolveu rasgar parte da orla do manto real de Saul, como evidência de que ele, Davi, não queria fazer com Saul o que Saul desejava fazer com ele. Podemos dizer que a paciência de Davi com Saul tem também um elemento de cálculo político. Davi quer mostrar a Saul e a todos os demais que Saul não pode ser morto por um aspirante a rival. Se isso acontecer, qualquer um poderá fazer isso com qualquer rei israelita. Enfim, a ação ou a omissão de Davi é um grande investimento na estabilidade do futuro regime, seja ele qual for. O capítulo 24 de 1 Samuel encerra-se com Davi sendo reconhecido por Saul como inocente e como futuro rei de Israel. Contudo, Saul não convidou Davi para voltar para a corte em Gibeá. Saul tem casa para voltar, Davi não. Davi permanece, Davi prossegue no deserto. Admito que fico muito impressionado e admirado com a organização, com a edição e com o arranjo do texto bíblico. Enquanto que no capítulo 24 de 1 Samuel encontramos um homem que não quer se vingar com as próprias mãos, logo em seguida, no capítulo 25, encontramos um homem que deseja loucamente se vingar de alguém que o ofendeu. O fato de 1 Samuel 24 ser sucedido por 1 Samuel 25 significa que a Bíblia se recusa terminantemente a alimentar nossa fome por heróis, por gente perfeita, por gente que não erra. Davi é falho como a gente. Davi foi feito, foi produzido no mesmo barro que nós. O capítulo 25 começa com a informação do falecimento, com a informação do passamento de Samuel. Samuel foi o maior líder de Israel desde Josué, e a sua partida marcou a transição decisiva no governo divinamente designado de Israel, dos juízes para os reis. Curiosamente, o velho profeta Samuel só entrega sua vida depois de ter ouvido que Saul admitiu que Davi era inocente e que Davi seria o futuro rei de Israel. Meus irmãos, além dos perigos naturais, os desertos possuem perigos provocados pela maldade humana. O índice de criminalidade nos desertos de Israel, milênios atrás, era elevadíssimo. Os bandidos costumavam frequentar o deserto e costumavam assaltar aqueles que passavam por lá, roubando dinheiro ou objetos de valor. Davi viu nessa situação uma oportunidade para empreender.
E Davi empreendeu no deserto no ramo da segurança privada. Davi sabia que não tinha condições de contar apenas com a boa vontade dos habitantes das cidades vizinhas, afinal de contas, ele precisava manter um exército de cerca de 600 homens. Foi esse trabalho, como segurança privada, que deu para Davi a oportunidade de conhecer um homem chamado Nabal, um próspero criador de ovelhas. Como no Brasil de 2020 e 2021, o agro era bom negócio em Israel no ano 1000 a.C. Como os pastores que cuidavam dos rebanhos de Nabal estavam sujeitos aos ataques dos marginais, Davi e seu grupo passaram a oferecer para eles proteção. É isso o que nós encontramos nesse capítulo. Davi protegendo os funcionários de Nabal. Mesmo tendo ouvido, eventualmente, dos próprios funcionários de Nabal, que esse era homem muito ruim, pão duro, Davi não acredita, Davi considera quase impossível não ser recompensado pelo trabalho e pelo favor que ele estava oferecendo. O fato é que Davi era um bom vizinho. Davi era um bom vizinho, ele não rouba, ele não saqueia, ele não sacaneia, ele protege. E bons vizinhos são assim. A primeira grande característica, o primeiro grande atributo de um bom vizinho é não atrapalhar, não é mesmo? O vizinho já é bom se ele não atrapalha, se ele não faz muito barulho, se ele não dá muita festa, se ele não dá muito motivo. Se o vizinho não atrapalhar, ele já é bom. Melhora quando o vizinho se dispõe a oferecer auxílio quando isso é necessário. Davi era um bom vizinho, ele não atrapalhava, ele não roubava e ele auxiliava quando isso era necessário. A Escritura diz que chegou o tempo da tosquia. Chegou o tempo da tosquia, uma curiosa mistura de trabalho com festa. Recolhidas as lãs das ovelhas, as mesas da região se enchiam de bebida e de comida. E essa associação de trabalho com festa não é algo muito incomum. Pense, por exemplo, naquele amigo que precisa concretar uma laje, e ele chama você para ajudar. E geralmente, quando você se dispõe a ajudar o amigo a encher uma laje, o que o amigo que convidou faz? Ele dá aquele churrasco, como forma de retribuição, como forma de motivação. É trabalho e festa ao mesmo tempo. Essa situação também me faz recordar de algo que acontecia na minha infância, nas férias, lá em Itajubá, no sul de Minas. Eu me recordo muitas vezes da família reunida para fazer pamonha. Não sei se isso acontecia com vocês. Eu me recordo bem disso. Guardo comigo essa feliz memória. Eu me recordo que uns descascavam o milho, outros ralavam o milho, outros preparavam a pamonha, outros mexiam lá no milho, faziam aquela trouxinha. Era uma festa, era uma verdadeira linha de produção. Era trabalho e festa ao mesmo tempo. Acho que é por conta dessa memória que pamonha, para mim, tem gosto de saudade. Era isso, era tempo de tosquia, trabalho e festa ao mesmo tempo. Davi estava na região e fica sabendo da abundância que havia ali nas instalações de Nabal. E ele pede para que 10 de seus homens se dirijam a Nabal para pedir, para solicitar alguma coisa para comer. O pedido de Davi encontra-se no verso 8º. Olha lá. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, qualquer coisa que tiveres à mão. Davi não pede o melhor. Davi não quer comer o peito. Serve a coxa. Davi não pede coisa chique, sofisticada. O pedido de Davi é humilde, é simples. Nabal, você tem prosperidade, você tem abundância. Eu vivo aqui no deserto, na precariedade. Te ajudei, te dei uma força. Me recompense.
me auxilie com qualquer coisa para comer. O pedido de Davi foi humilde e foi razoável, pedindo apoio logístico em uma hora em que Nabal tinha abundância e prosperidade. Os moços de Davi compareceram junto a Nabal e fizeram o pedido em nome de Davi. A resposta de Nabal não demorou para vir, versos 10 e 11. Quem é Davi? Quem é o filho de Jessé? Nunca ouvi falar desse cara. Eu vou pegar da minha carne, do meu pão, da minha água e dividir com gente que eu nem conheço. Nabal agiu como se nunca tivesse ouvido falar de Davi. Histórias assim, infelizmente, não são infrequentes. De gente que é auxiliada, de gente que é ajudada e que depois finge que nem conhece. Meus irmãos, a ingratidão é coisa muito feia e desperta a ira. Aconteceu isso com Davi. Nabal não apenas recusou compartilhar da sua abundância, ele acrescentou a isso ofensa. Nabal não se contentou em dizer não. Nabal acrescentou à sua negativa ofensa, acrescentou à sua recusa insulta. O fato é que a vida de Nabal era dirigida pela propriedade. Nabal, na verdade, não quer dividir o que tem com ninguém. É um homem dirigido pelo capital, é um homem dirigido pelo dinheiro. Por amar mais o dinheiro do que o seu compatriota, Nabal é capaz de levantar um falso testemunho contra Davi. E o dinheiro, infelizmente, continua exercendo grande e elevada influência nas pessoas no mundo contemporâneo. Certa vez eu li uma obra do escritor russo do século XIX, Fyodor Dostoiévski, que ele registrou algo que eu gostaria de dividir com vocês. Todo mundo está possuído hoje em dia a um tal grau, tão dominados todos pela ideia do dinheiro, que parece que enlouqueceram. Podemos perguntar se Davi tinha em mente Nabal quando compôs o Salmo 53 ou o Salmo 14. Nós lemos o Salmo 53 minutos atrás, e o Salmo 53 começa dizendo: diz o insensato no seu coração, não a Deus. Nabal, em hebraico, é insensato. Então, em hebraico, o Salmo 53 diz Nabal no seu coração, não a Deus. Não seja insensato e estúpido como Nabal. A vida é mais do que dinheiro e propriedade. A vida é mais do que comida e bebida. Não seja ingrato. Não devolva o bem com o mal. Os homens que levaram o pedido de Davi voltam com a resposta de Nabal. E de acordo com o verso 12, os moços de Davi relataram para ele tudo o que Nabal disse. Ou seja, além de ouvir a recusa de Nabal, Davi ouviu dos moços os insultos. E Davi, o homem controlado e sereno do capítulo 24, fica dominado pela ira. Davi fica revoltado. O sangue de Davi ferve, o homem passa a ser dominado pelo desejo de vingança, pelo desejo de ira. Davi tem sangue nos olhos, e ele diz no verso 13: cada um cinja a sua espada. Como todos ficaram ofendidos com aquele assinte, todos ali ficaram mobilizados para irem até Nabal e executarem todos os do sexo masculino. Davi decide acabar com a festa, decide acabar com o insulto e com a própria vida de Nabal. Comentando esse texto, o reverendo Eugene Peterson afirmou que a vulgaridade de Nabal despertou a vulgaridade de Davi. Gente, Davi reage à insensatez com insensatez.
Davi reage à imaturidade com imaturidade. E eu fico pensando, não é isso que acontece com a gente no trânsito? A gente reage à estupidez de um outro com a nossa estupidez. Raquel, minha esposa, sabe bem do que eu estou falando, né? Está recente aí uma história interditada, né, Raquel? Interditada. A gente reage à imaturidade do outro com a nossa própria imaturidade. Os casais aqui que o digam. Davi reagiu à vulgaridade de Nabal com vulgaridade. Ele quer matar Nabal. Nabal, a partir daquele momento, estava marcado para morrer. Davi se transformou aqui em uma espécie de Saul, porque agora ele só deseja eliminar a vida de alguém. A ira fez com que Davi se transformasse, aparentemente, inicialmente, no seu próprio inimigo. Davi passa a se assemelhar a Saul, que só pensa em executar outra pessoa. De acordo com os versículos 14 a 17, nesse meio tempo, um dos servos de Nabal resolve falar com a patroa. Resolve falar com a esposa de Nabal, chamada Abigail, uma mulher sensata e muito bela. O texto sagrado, quando se refere a Abigail, logo de cara oferece essas informações. Ela é bonita e ela é bela. Abigail ouviu horrorizada tudo aquilo que o seu marido havia feito dias atrás, e ela resolveu tomar medidas apressadamente para evitar as consequências do insulto, do assinte do marido em relação a Davi. A mulher tratou de se movimentar e de mobilizar toda a equipe da cozinha para um verdadeiro pedido delivery. Nessa época de pandemia, a gente passou a incorporar palavras que a gente nem conhecia antes, né? Presencial, delivery, é o restaurante que entrega. Nós temos aqui, né, o registro de um pedido delivery. Abigail chegou lá para a equipe da cozinha e disse: prepara para mim para ontem, verso 18, 200 pães, 2 odres de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 medidas de trigo tostado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo. Abigail pediu para que toda aquela comida fosse colocada nos lombos dos jumentos, pediu para que seus servos fossem na direção de Davi e de seu bando, e ela mesma também resolveu ir falar com Davi. Davi está indignado, furioso. Imagine aí, com sangue nos olhos, com desejo de morte, quando Abigail, uma mulher desarmada, bloqueia a sua passagem e se ajoelha diante dele. Davi não mata a mulher. Davi permite que ela fale. E o discurso de Abigail ocupa incríveis 8 versículos dentro de 1 Samuel 25, e ela começa dizendo no verso 25, não importe, meu senhor, com este homem de Belial. É como se Abigail tivesse dito, olha, não liga para o meu marido, Nabal é meio imbecil. Gente, vamos convir, não é a primeira esposa a dizer isso sobre o marido. O discurso de Abigail é fantástico. Ela ressalta que até agora Davi resistiu à tentação de se vingar com as suas próprias mãos. Veja o verso 26. Agora, pois, meu Senhor, tão certo como vive o Senhor e a tua alma, foste pelo Senhor impedido de derramar sangue e de vingar-te por tuas próprias mãos. Abigail também afirma que Deus dará a Davi uma dinastia duradoura enquanto ele se comportar bem. Veja o verso 28. O Senhor te fará casa firme, porque pelejas as batalhas do Senhor, e não se ache mal em ti por todos os teus dias. O homem que estava vazio de Deus, o homem que estava cheio de si, o homem que estava
desejando sangue, o homem que tinha sangue nos olhos, o homem que estava afetado pela ira e pelo ódio, foi tocado, sensibilizado, pacificado pela presença e pela fala de uma mulher desarmada chamada Abigail. O homem muda em questão de minutos. Ele que estava intranquilo, com desejo de violência, depois de ouvir aquelas sábias palavras pronunciadas por uma bela mulher ajoelhada, Davi pensa consigo e chega a declarar nos versos 32 e 33, louvado seja o Senhor, Abigail, porque foi o Senhor quem colocou você na minha frente hoje. Gente, alguns encontros na nossa vida não acontecem por acaso. Tem hora que Deus coloca a pessoa exata para falar com a gente. Existem momentos que a gente recebe uma mensagem, uma ligação, a pessoa não sabia que a gente estava desesperado. E Deus usa aquilo para nos fortalecer. Deus fez isso naquela ocasião, usou Abigail para trazer Davi de volta para o caminho do Senhor. Deus faz isso nas nossas vidas e Deus deseja usar você nas vidas de outras pessoas. Davi prossegue, bendita seja a tua prudência e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue. Abigail foi usada por Deus para acalmar Davi e para trazê-lo de volta ao caminho do Senhor. Vejam só, Deus usa uma mulher desarmada num mundo que é dominado por homens e pela espada. Deus usa uma mulher desarmada num mundo dominado por homens e pela espada. O apóstolo Paulo, falando sobre isso, diz que Deus gosta das coisas loucas para reduzir os sábios, aqueles que se acham sábios, a nada. Aqui a impressão de que Davi se transformou em um Saul começa a se desfazer, porque Davi, diferentemente de Saul, quando confrontado com a palavra do Senhor, sempre deu respostas de quebrantamento e de arrependimento. Essa é uma das coisas mais lindas e mais fantásticas que a gente aprende com Davi. Diante da palavra do Senhor, o nosso coração deve se quebrar. Ninguém aqui é perfeito. Mas quando o Senhor, por meio da sua palavra, fala conosco, a nossa reação deve ser a de quebrantamento. Davi fez muita coisa errada na vida, mas toda vez que ele foi confrontado pela palavra, Davi se quebrava diante do Senhor. Davi se arrependia, mesmo que depois ele cometesse o mesmo ilícito. E não é assim com a gente também? Mas ali, naquele momento, diante da palavra do Senhor, diante da exortação de Deus, Davi se quebrava. Davi é assim, um homem com o coração quebrantado. É por isso que ele pôde escrever, lá no Salmo 51, no verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, quem se lembra? Não o desprezarás, ó Deus. Por que Davi escreveu isso? Porque Deus não havia o desprezado. Seu coração era compungido e contrito. Meus irmãos, a graça do Senhor para com Davi foi tão abundante, tão grande, que o capacitou a tornar-se desejoso, não somente de conceder perdão. A graça do Senhor fez com que Davi se arrependesse de seus planos incrédulos e insensatos. Davi se arrependeu do mal que ele nem ainda havia feito. Meu irmão, minha irmã, quero dizer algo para você muito sério nessa manhã.
se você está planejando alguma coisa ruim, se você guarda no coração alguma coisa para prejudicar outrem, se você planeja alguma coisa que você sabe que está em desarmonia com a palavra do Senhor, arrependa-se agora. Abandone esse projeto agora. Davi mudou na companhia de Abigail. Poucos minutos de convivência com Abigail foram capazes de mudar Davi. Nabal conviveu com Abigail, presumo, por décadas, e ele não mudou. O mesmo sol que amolece a cera endurece o barro. Abigail volta para casa e ela encontra Nabal doido. O homem está completamente bêbado. Ele deu uma festona, era muita bebida, muita comida. O homem estava completamente afetado pela bebida. Ele estava dominado pelo vinho. E ela sabia que não adiantaria muita coisa conversar com ele naquela condição. Sábia como era, Abigail esperou pelo próximo dia. Na manhã seguinte, Nabal, diz a Escritura, já estava livre do seu vinho. E Abigail relatou para ele, tudo o que havia acontecido. E enquanto Abigail falava, Nabal começou a sentir um desconforto na região do peito. Levou a mão ao coração e dessa posição não mais saiu até a sua morte depois de 10 dias. A Escritura afirma que Nabal ficou naquela posição, catatônico, paralisado, imóvel, durante 10 dias, até que o Senhor o feriu. Prezados irmãos, a notícia da morte de Nabal corre pela região. Contudo, seu falecimento não promove a mesma comoção do primeiro falecimento do capítulo 25, que é o falecimento de Samuel. Ninguém chora por Nabal. Triste isso, né? Quando uma pessoa parte, não deixa saudades. Pior do que não deixar saudades é quando uma pessoa morre e aquilo alivia a outra pessoa. Ninguém chorou por Nabal. Ninguém ficou triste quando o homem morreu. E ao ouvir sobre o falecimento de Nabal, Davi louva a Deus, pois entende que o Senhor fez justiça. O poupou de fazer o mal e retribuiu o mal que Nabal lhe fez. Ou seja, Davi ensina-nos aqui a preciosa lição de que o crente não deseja vingança. Tá, gente? Por mais que você tenha sido justamente... Como é que é? Por mais que você tenha sido mesmo injustiçado, por mais que a sua causa seja justa, não procure se vingar. Por quê? Porque a vingança pertence a Deus. Quem quer se vingar, quer roubar do próprio Deus. Ora, se o Senhor diz que a vingança pertence a Ele, a tentativa de nos vingarmos pelas nossas próprias mãos configura-se como uma tentativa de subtrair Deus daquilo que é dele. Não roube do Senhor. A vingança, a retribuição a Deus pertence. Ao saber que Abigail enviuvou, Davi ficou animado e manifestou o desejo de tomá-la por mulher. A ideia de se casar com uma mulher bonita e sensata parece boa. O problema é que Davi já era casado. Davi já era casado com a filha do próprio rei Saul. Mas como Mical não o acompanhou para o deserto, Saul desfez aquele casamento e deu a menina para outro homem chamado Paute. Davi já era casado. E outra, além de querer se casar com Abigail, Davi também estava de olho, de acordo com o verso 43, em Ainoã de Jezreel.
Curiosamente, o autor de 1 Samuel não faz aqui nenhum comentário sobre a poligamia de Davi. No entanto, pela história que ele está contando, esse lance de mais de um relacionamento, de várias esposas, de poligamia, não dá certo. Caminhando para o final da nossa reflexão, destaca-se nessa história que, embora Abigail não seja um tipo de Cristo como Davi, seu ministério gracioso a Davi mostra fortes analogias com a graça de Jesus que vem ao nosso encontro e nos salva. Como Abigail, que veio humildemente a Davi, Jesus veio humildemente ao nosso mundo. Escrevendo aos Filipenses, o apóstolo Paulo afirmou que Jesus se esvaziou assumindo a forma de servo. Assim como Abigail salvou Nabal e seus homens da fúria pecaminosa de Davi, também Jesus nos salva da justa ira de Deus contra os nossos pecados. Um teólogo chamado James Packer afirmou que entre nós, pecadores, e as nuvens carregadas com a justa ira de Deus contra o pecado, ergueu-se a cruz do Salvador. Se apegue sempre a essa verdade, de que em Cristo nós somos perdoados e redimidos. A história de Davi é inspiradora, porque ela mostra que nós precisamos de um Salvador. Que até gente muito boa, muito corajosa, muito capacitada, muito habilidosa, não passa de um simples e miserável pecador. Até Davi, uma hora dizia uma coisa e em outro momento dizia outra. Davi precisava de um Salvador, nós precisamos de um Salvador. E a boa notícia é que o nosso Salvador já veio, Jesus Cristo, e haverá de voltar. Que o Senhor abençoe a sua vida em nome de Jesus. Amém.